Então, olha só, eu vou compartilhar aqui essa outra guia. Aqui a gente tem o Luiz, que é o avatar utópico para anúncios. Se eu vou criar um anúncio, eu preciso definir a minha tarefa principal. O que é isso, Kézia? O que é a tarefa principal? A tarefa nada mais é ali do que você quer criar. Qual que é o teu start ali, qual que é o inicial que você quer obter com aquele GPT. Então, por exemplo, se eu vou criar um anúncio, eu preciso simplesmente saber que tipo de anúncio eu quero criar. É um vídeo? É um criativo estático? É uma imagem? Eu quero um roteiro? Eu quero uma copy? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é definir essa tarefa. Então, vamos lá que eu vou construir junto com vocês. Eu vou falar assim, ó. Olá, Luiz. Tudo bem? Primeiramente, vou definir uma tarefa para que possamos construir algo sensacional hoje. Vou dar um pause aqui, que eu vou dar um adendo. Isso aqui vai para quem já utiliza o GPT, obviamente, mas para pessoas que também são novas usando a ferramenta. Eu sei que é estranho a gente falar, se comunique com o ChatGPT como se ele fosse uma pessoa. Eu sei que é estranho, mas acaba que quando a gente alimenta esses GPTs por dentro, a gente quer realmente que eles atuem como pessoas. Então a gente precisa tratá-los como tal. Eu sei que é diferente, né, a gente conversar com uma inteligência artificial, sabendo que do outro lado é apenas uma máquina. Mas os melhores prompts, as melhores perguntas que a gente faz é literalmente como se a gente tivesse um funcionário do outro lado. Então, imagine que você tivesse um funcionário e esse funcionário vai ser o teu avatar utópico. Eu não quero que você crie os teus prompts ou aqui simplesmente extrair o máximo desses robôs de forma robótica mesmo. Eu quero que você seja direto. Eu falo que se você tem uma tarefa, você vai pedir ela uma tarefa como se fosse ali um funcionário ou como se fosse uma pessoa da tua equipe. Então, vamos lá. Olá, Luiz, tudo bem? Primeiramente, eu vou definir uma tarefa para que possamos construir algo sensacional hoje. Eu quero criar um script de vídeo para anúncios. Boa! Aqui está a nossa primeira parte. Eu estou definindo a minha tarefa. Segunda coisa para a gente continuar, eu preciso definir o meu objetivo. Ok, eu estou montando ali um anúncio, mas qual que é o meu verdadeiro objetivo com esse anúncio? O que eu quero alcançar depois daquele anúncio estar pronto? Então, eu vou voltar aqui na minha guia e eu vou trazer qual que é o objetivo desse anúncio, desse script de vídeo para anúncio que eu quero criar. E eu vou falar assim, o meu objetivo em si é criar um script de vídeo para anúncios do meu produto digital. Sua tarefa é criar algo que esteja em torno disso, com a simples tarefa de me entregar um script bem formatado para esse objetivo. Show! Aqui eu especifiquei bem o que eu preciso para eu realmente construir essa parte do meu objetivo. A terceira coisa que eu preciso é definir as restrições. O que são as restrições, Kézia? Aqui é a parte que eu mais gosto e a parte que a gente acaba gastando um pouco mais de tempo. Por quê? As restrições são aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer na nossa resposta. Então, eu, por exemplo, como eu já sei a estrutura de anúncios, né, que eu gosto, que se assemelha aos meus produtos, acaba que eu já sei quais são as restrições que eu quero. E o que é isso, Kézia? O que são restrições? Bom, nada mais são do que, por exemplo, você quer compartilhar o tom de voz, você quer dizer o que ele pode, o que ele não pode fazer, de que forma ele precisa te entregar isso, pode usar analogia, pode usar algum tipo de referência. Então, você é o dono desse robô e você pode botar o que você quer e o que você não quer que ele faça.
Logo, eu vou botar aqui, olha, regras. Preciso que você escreva esse anúncio de vídeo em um formato de mais ou menos 30 segundos. Por que 30 segundos? Porque eu já entendo, através do copy, que mais ou menos um anúncio de 30 a 40 segundos é o suficiente para eu ter uma boa conversão. Então, olha só, eu vou dar os insights aqui para vocês e, ao mesmo tempo, eu também vou trazer algumas estruturas de copy que eu utilizo para vários negócios. Então, anúncios, VSL, por aí em diante. Porque não basta só a gente saber implementar o prompt. A gente tem que, no mínimo, saber um pouquinho de copy para saber o que vai dar certo e o que não vai. Então, não adianta nada eu pedir para ele me dar um script e ele vai me dar um script aí de 2 minutos. Só que eu sei que esse é o tipo de script que não vai converter para o meu produto em si. E aí eu começo a colocar aqui, ó, posso botar em maiúsculo regras. Preciso que você escreva em um tom imponente e muito, deixa eu ver aqui, um tom imponente e bem estruturado, com um tom de voz ativo. Outra regra. Eu quero que você utilize alguma narrativa. Regras. Eu preciso que você inicie o anúncio usando um gancho forte. Regras. Seja organizado e me dê o resultado em formato de tabela. Isso aqui é só um exemplo para vocês terem essa noção. Sempre quando vocês botarem as restrições, coloquem assim, regras, e aí você vai listando várias e várias e várias regras. Porque regra para ele é literalmente, eu preciso seguir isso de forma muito específica. Se eu não seguir isso, eu estou simplesmente desobedecendo o comando. Então não basta só você falar assim, olha, eu preciso que você escreva num tom imponente, bem estruturado. De certa forma, por mais que o ChatGPT ele venha avançando cada vez mais, por a gente estar usando essa versão GPT-4, ela ainda é uma versão beta. Todos os dias ela vai sendo alimentada. Então, justamente por isso, a gente precisa ser muito bem específico. E isso aqui é algo de prática, pessoal. Vocês não vão aprender a criar super prompts da noite para o dia. Eu falo que só cria bons prompts quem pelo menos gasta 2 horas por dia dentro do ChatGPT. Porque você começa a entender o fluxo das mensagens, beleza? Então vamos lá, vamos dar um enter aqui, vamos ver o que ele vai dar para gente. O ChatGPT-4 ele tá dando ali uma agarradinha, não sei se vocês perceberam isso, mas vamos lá, ó. Opa, tranquilo por aqui, vamos criar algo incrível juntos. Para dar vida a esse script de anúncios de vídeo para o seu produto digital, eu vou precisar mergulhar em alguns detalhes. Mas como você já me deu um norte, vou estruturar algo bem poderoso e direto ao ponto. Essa análise aqui é bem interessante. Vocês vão falar assim, putz, mas a Kézia me deu o robô era para me dar no primeiro prompt. Olha só a análise que a gente pode fazer aqui. Eu vou precisar mergulhar em alguns detalhes. Então, provavelmente, a gente vai ter que voltar nesses detalhes para que ele realmente construa algo 100%. Mas aqui, ele já me deu uma parte desse script. Olha só que interessante. Gancho inicial. Obviamente, né, que eu não falei qual era o meu produto. Então, essa deve ser a informação que ele vai pedir futuramente. Mas vamos imaginar aqui um nicho qualquer. Então, vamos lá. O gancho inicial para eu começar o meu anúncio. Você está a um clique de transformar sua vida. Imagine ter acesso a uma ferramenta que redefine os limites do seu sucesso profissional e pessoal. Todos nós enfrentamos barreiras, seja por falta de conhecimento, estratégia ou até mesmo motivação. E aqui está a chave para tu derrubar essas barreiras. Nosso produto digital, aí a gente pode, né, simplificar isso aqui para o nome. Então, vamos supor que eu estou vendendo um avatar utópico. O avatar utópico é a ponte para o próximo nível. Com ele, você vai ampliar suas habilidades, alcançar suas metas antes inimagináveis e transformar sua vida em uma história de sucesso. Não deixe para amanhã a vida que você pode começar hoje e mudar hoje. Clique agora mesmo e seja a próxima história de sucesso.
Então, olha só que interessante. Para a gente ter conseguido isso aqui no ChatGPT-3, ia levar um tempinho. Então, agora eu vou pedir para ele me perguntar quais são essas informações para a gente criar algo mais direcionado para o nicho. Então, vamos supor que eu vou vender um produto digital para personal trainer. Então, vamos supor que eu sou uma mentora, tá? Eu mentoro personagens trainers a terem um bom marketing para personagens. Então, eu vou botar assim: me faça as perguntas que você precisa para escrevermos algo mais direcionado ao meu nicho e usando algumas vertentes do mundo da persuasão e do encantamento. É o que eu acabei de falar. Isso aqui vocês vão criar ao longo do tempo a partir do momento que vocês fazem o quê? 2 horas por dia alimentando. Eu falo que, meus amigos falam que eu viajo muito no chat GPT, que eu começo a colocar umas coisas que, na verdade, não fazem nem muito nexo. Mas dentro da ferramenta faz muito sentido para ele ler o que eu estou escrevendo e interpretar aquilo ali como beleza. Ela está pedindo para o quê? Para eu fazer perguntas sobre qual é o nicho e depois ela vai me dar ali algumas referências, como a persuasão, o método de encantamento. Então, vocês podem encher linguiça mesmo. Então, se vocês sabem que para um bom copy a gente precisa de quê? De persuasão, a gente precisa de encantamento, a gente precisa de 3 regrinhas básicas também, que é o quê? O copy ele precisa ser simples, objetivo e fácil. Quando eu faço um copy que ele não é tão simples, que ele é muito complexo, acaba que as pessoas se perdem na minha leitura ou no meu vídeo. Quando eu faço um copy que ele não é objetivo, que ele fica dando muitas voltas, fica criando muita narrativa, as pessoas vão continuar se perdendo. Se ele não é fácil, existem pessoas dentro do nosso nicho que não vão saber interpretar isso. Então, de certa forma, eu preciso aplicar essas regrinhas básicas de cópia aqui dentro para que ele entenda de, opa, beleza. Mas, Kézia, se eu preciso aprender cópia, qual que é o verdadeiro objetivo desse robô? O verdadeiro objetivo desse robô é que aqui dentro ele já foi alimentado com essas regras, só que você precisa o tempo todo estar relembrando ele. Relembrando o quê? Relembrando que ele é um copy, relembrando para ele buscar algumas estruturas já validadas e o tempo inteiro tá colocando isso dentro dos prompts. Então, vamos lá. Pedir para ele fazer as perguntas, vamos ver o que ele vai dar para a gente. Ó, falei? Olha como a análise é importante, ó. Qual é exatamente o seu produto digital? Quais são os principais benefícios e resultados? Existem depoimentos ou estudo de casos de clientes? Quem é seu público ideal? Quais são as maiores dores, problemas ou desejos sobre a mensagem? Que tipo de linguagem ressoa melhor com o seu público? Algum jargão? Olha só, ele está me perguntando tudo. Então, quando eu alimentei esse chat, eu pedi para ele citar produto, público-alvo, qual é a mensagem que eu quero passar, qual que é o tom e o estilo, qual que é a ação desejada. E aí, obviamente, ele vai te fazer essas perguntas. Então, vamos ser bem direto aqui, eu vou responder algumas perguntas para que ele me dê o que eu quero. Então, qual é exatamente o meu produto digital? Vamos botar que o meu produto é um checklist do personal lucrativo. Esse aqui é o nome do meu produto, ó. Meu produto, 2 pontos. Quais são os principais benefícios? Vou botar aqui, ó, benefícios. Pessoal, tô criando isso tudo aqui do além, tá? Então, é um produto fictício que eu tô pegando e jogando aqui para ver o que ele vai me dar. Benefícios. Estruturar a carreira do personal trainer através de um marketing de encantamento para transformar simples seguidores em clientes. Ponto. Quais são os depoimentos? Isso aqui eu não vou colocar agora, mas obviamente se você tiver, você pode colocar. Qual que é o meu público ideal? Então vou botar aqui, o meu público ideal são, vamos botar aqui que são homens, tá? Homens, personal
trainer iniciante. E eu acho que é o suficiente aqui para a gente estruturar isso. Quais são as maiores dores? Vamos lá, dores. Não consegue clientes, cobra barato demais, não sabe o que fazer para impulsionar a sua marca, vive fazendo orçamento, mas não fecha nenhum programa, vive como um verdadeiro funcionário de academias e por aí em diante. E aí tem muitas outras dores, tá? Como seu público prefere consumir o conteúdo? Aqui você também pode colocar que tipo de linguagem ressoa melhor com o seu público. Então, vou botar aqui, ó. Linguagem, 2 pontos. Simples, de novo, objetiva e fácil. Porém, ó, ainda vou botar aqui, ó. Porém, persuasiva. Uma técnica, pessoal, que eu vou passar para vocês que é bem interessante, de anúncios que a gente já tem validado há algum tempo, é a estratégia do superego. As pessoas, quando elas recebem um anúncio ou qualquer coisa do tipo, assim, de primeira, quando a gente cria um vídeo, uma imagem que atinge o ego das pessoas, aquilo ali, não vou dizer que vai ferir as pessoas, mas aquilo ali causa um impacto de ação muito grande. E o que eu estou falando de você ferir o ego? Não é de você ferir o ego, de você falar algo que vai machucar a pessoa, mas de você tocar numa ferida que muitas das vezes ela fala, deixa isso aqui quieto, depois eu resolvo. Então, por exemplo, a pessoa que é personal trainer, ela sabe muito bem que ela precisa estruturar um bom marketing, mas ela não faz isso por pura preguiça. Isso é você atingir o ego das pessoas. Ela acha que por ela mesma, pela profissão dela, pelo conhecimento técnico, ela vai conseguir se virar e faturar aí 10 mil reais por mês. Só que quando eu boto uma objeção nisso, quando eu trato um anúncio, eu trago algo para ela de tipo, olha, você não fatura por causa disso, 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 e você está se autonegligenciando. A gente consegue ferir um pouco desse ego e ter uma abertura ali para levar ele para um próximo passo. Beleza? Então, essa aqui é a linguagem. Eu não tenho nenhum jargão. Qual que é a sensação? Então, ó, sensação. A sensação que eu quero passar para essas pessoas é de curiosidade, impacto e facilidade. Facilidade por quê? Porque eu estou entregando um guia ali completo para que essas pessoas possam simplesmente ali sentir toda aquela narrativa, beleza? Existe uma história ou metáfora que você acha que poderia encapsular a essência? Isso aqui é bem importante, tá? Anúncios que tenham uma história ou uma metáfora. Não vou adicionar isso aqui agora, mas, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar copy com analogias. As pessoas elas tendem a aprender 3 vezes mais quando você usa uma analogia. Então, olha só que interessante. Eu tenho esse cubo mágico aqui. Isso aqui eu vi numa imersão que eu fui esse final de semana em Brasília. E aí, ele simplesmente falou assim pra gente. Quando você olha esse cubo mágico aqui e você tenta resolver, você acha que é quase impossível, correto? E aí, todo mundo na mesa, putz, verdade, ninguém sabia montar aquele cubo mágico. E aí, eu percebi uma coisa muito interessante. Todos os cubos de todas as mesas, deveria ter umas 60 mesas assim no local, todos eles estavam ali montados de uma única maneira. E aí, né, o mentor falou: não mexam no cubo, apenas analisem e pensem se vocês conseguiriam montar esse cubo do zero hoje. E aí eu percebi, olhei para a mesa do lado, vi que o cubo ele estava ali simplesmente montado igual o do meu colega. E aí veio um rapaz que é especialista em montar cubos mágicos e ele falou assim para a gente: pessoal, é o seguinte, agora eu vou ensinar vocês em 7 passos a como montar o cubo mágico. Todo mundo falou, que não vai, que não sei o quê. Só que para fazer a história dessa narrativa, ele falou o seguinte: eu montei todos os cubos aqui de uma maneira igual, então todos vocês receberam o cubo montado de uma forma, todos eles foram embaralhados de uma única forma.
E agora vocês vão seguir o meu passo a passo para montar o cubo. Gente, sem brincadeira, em 7 passos a gente montou o cubo, por quê? Porque o cubo estava já numa estrutura e a gente só precisava movimentar de acordo com o que aquele rapaz que era profissional estava montando. E aí veio a analogia, né, do nosso mentor. Ele falou assim, muitas das vezes você acha que é muito difícil você estruturar um negócio, ou você montar um negócio do zero, ou você simplesmente tirar a tua estrutura, ou você entrar num mundo que você não reconhece. Mas quando eu, o mentor, te dou o passo a passo correto para você montar, fica muito mais fácil. Então, ele usou essa narrativa do cubo para simplesmente fazer com que vocês precisam ter metodologias que usem um passo a passo. E foi daí que a gente tirou essa incrível ideia. Então, usem analogias. Usem analogias para vocês simplesmente conseguirem converter mais o copo de vocês. Usem analogias dentro do próprio ChatGPT. Peça para ele te dar analogias, peça para ele te dar metáforas. Então, eu vou botar aqui, ó. Eu quero usar... Vou botar aqui, ó, história. Quero que crie uma analogia simples e divertida. Beleza. E aí, usem essas analogias. Outra analogia também bem interessante que ele fez foi em questão a vídeos do YouTube. O YouTube, ele é um mar, né, de vídeos, e aí imagina agora um pote cheio de feijão preto, e dentro desse pote de feijão preto tem um único grãozinho de feijão branco. Agora fecha o olho e tenta enfiar a mão dentro desse pote e pegar esse único feijão branco. Não tem como. E é assim que funciona o mundo do YouTube. Você precisa dominar SEO, porque se as pessoas chegarem lá e digitarem alguma coisa, pode ser muito mais difícil elas te encontrarem a olho nu. Então você precisa ali reestruturar toda a sua oferta. Enfim, estou dando aqui alguns exemplos para vocês entenderem como que funciona esse passo a passo de analogias. Existe alguma oferta especial destacar para criar urgência? Olha, eu não vou botar isso agora, então eu vou deixar sem. E aí eu vou dar um enter aqui para ver o que ele vai estruturar para mim, depois de eu ter respondido todas essas perguntas. Rodrigo falou ali, fiquei esperando você montar o cubo. Quando eu tinha uns 17 anos, que eu estava no ensino médio, eu sabia montar. Mas hoje eu já esqueci, mas acho que, se eu não me engano, são 27 passos decorados para você montar ali o cubo, beleza? Então, olha só, novamente, ele está usando a mesma estrutura para agora criar o nosso anúncio. Olha lá como que a gente respondendo fica muito melhor. Então, vocês lembram do primeiro, né? Olha como que estava ali meio desestruturado. A gente começava, você está a um clique de transformar sua vida. Parece até algo ali mais sensacionalista, mas olha como que muda quando a gente desce e vem aqui para a nossa mudança. Sabe quando você tenta montar um quebra-cabeça sem ter a imagem de referência na caixa? É complicado, né? E se eu te dissesse que o sucesso da carreira como personal trainer poderia ser tão fácil quanto completar um quebra-cabeça com todas as peças e a imagem de referência bem claras na sua frente? Você, personal trainer iniciante, se vê constantemente montando o quebra-cabeça da sua carreira sem sucesso, clientes escassos, preços baixos e aquela sensação de estar apenas fazendo hora na academia. Olha aqui, isso aqui atinge o ego do cara. O cara se formou, o cara tá ali, o cara tem 2 metros de altura. Eu chego para ele e falo assim: você só tá fazendo hora na academia e você não tem cliente. Acabou para ele, atingiu o ego, aqui ele já se sente ali magoado e quer tomar uma ação. Eu apresento o checklist do personal lucrativo, seu guia definitivo para encaixar cada peça da sua carreira no lugar certo, transformando seguidores em clientes leais, com o marketing de encantamento. Com esse checklist, você vai descobrir como estruturar sua carreira, posicionar sua marca, definir seus preços com confiança e, finalmente, deixar de ser um mero funcionário da academia para se tornar um personal de sucesso. Não deixe que sua carreira... Não deixe sua carreira ser um quebra-cabeça sem solução. Clique agora e comece a montar o sucesso peça por peça. Eu fico rindo, porque eu acho a inteligência artificial sensacional. Isso aqui, com certeza, seria um criativo que daria muito certo. Então, vocês perceberam como que a gente saiu de um ponto para o outro? A gente começou usando aqui o avatar utópico de forma bem geral. Então, depois do primeiro prompt, eu quero que vocês afunilem mais essas questões
pessoais de vocês. Então, eu não sei se vocês utilizam para uso próprio, se é para clientes ou qualquer coisa do tipo. Mas essas 3 regrinhas aqui de definir a tarefa, definir o objetivo e sempre definir as suas restrições, você vai parar para perceber que uma hora, quando você começar a montar os teus prompts ali, você já vai estar fazendo aquilo ali até mesmo de forma invertida, de forma mais natural, de forma mais automática. Então, eu quero que vocês reforcem isso na cabeça de vocês, beleza? Vamos lá, vamos começar. Eu preciso definir a tarefa, eu preciso definir o objetivo e eu tenho que colocar restrições. Só que para vocês montarem essas restrições, que vamos dizer ali que é quase 60% do diferencial desses robôs, vocês precisam dominar um pouquinho que seja de algumas áreas. E principalmente se a gente está falando de áreas que são escritas, vídeos, operações, a gente precisa saber. Então, não adianta nada, por exemplo, você querer montar uma campanha do zero dentro do tráfego pago se você não sabe o que é um custo por aquisição, se você não sabe o que é um CTR. Para quem está no mundo do digital, pessoal, e eu falo isso aqui com total experiência, é muito importante que nós em si. Você não precisa saber tudo, tá? Não estou falando isso, eu estou falando que você precisa saber o básico. O arroz com feijão bem feito. Então, se você conhece de métricas, você consegue facilmente montar uma campanha do zero usando o chat GPT aqui, o avatar utópico do Pedro Sobral. Se você sabe o mínimo de copy, você vai saber quais as restrições que você deve passar para essas pessoas. Então, se eu sei que um copy precisa ser simples, fácil, e simplesmente ele algo mais descomplicado, eu vou pedir isso para ele. Eu sei sobre gatilhos mentais? Putz, eu não sei sobre gatilhos mentais. Mas se eu der um Google, ou se eu até mesmo abrir uma outra aba do ChatGPT e falar, me dê 5 gatilhos mentais e me explique exatamente como cada um deles funciona. Eu posso usar isso aqui dentro. E aí agora eu vou fazer isso com vocês. Para quem não tem esse conhecimento, ó, vou abrir normal aqui o ChatGPT 4. E aí eu vou falar assim para ele, olha, você pode, por gentileza, me entregar 3 gatilhos mentais que funcionam muito em anúncios no Meta Ads e me explique o porquê. Além disso, me exemplifique como usar. Vamos lá. Então, isso aqui, quer dizer, putz, eu não sei como usar os gatilhos mentais. Eu não sei quais são os que eu posso usar em anúncio. Galera, vocês têm uma ferramenta de busca incrível. Nesse mesmo evento que eu fiz final de semana, isso aqui é bem interessante para vocês, o próprio chat GPT ou qualquer inteligência artificial, elas vão virar metodologias de ensino. O que, que é isso? Se eu não sei algo, lembra que a gente usava o Google para pesquisar as coisas? Hoje em dia eu já não uso mais o Google já se tornou uma ferramenta ali mais de outros tipos de pesquisas. Se eu não sei um determinado tópico, eu vou pedir para o chat GPT. Por quê? Através dele eu consigo entender como ele foi exemplificado, eu consigo entender aonde que ele está sendo usado. Então, olha só, aqui ele me deu o gatilho da escassez. Ó, a sensação de escassez pode fazer com que as pessoas valorizem mais um produto ou serviço. Como usar em seus anúncios destaque ofertas por tempo limitado. Isso aqui é bem interessante, ó, para quem, por exemplo, faz lançamentos, né? Os lançamentos, eles trabalham muito essa questão da urgência, do carrinho vai fechar. Então, isso aqui é bem interessante. Gatilho da escassez, gatilho da prova social. A gente só faz aquilo que é validado pelas pessoas. Ninguém aqui quer ser o primeiro a comprar um produto, por exemplo. Então, tu vai lá no Mercado Livre, tu bota o produto tal e você vê nenhuma compra. Ninguém vai comprar. E é até difícil para esses próprios vendedores venderem, porque eles precisam gerar esse senso de compra. Então, quando você tem provas sociais, você fala assim, putz, eu comprei, eu aprovo, deu certo. E aí é um movimento manada um atrás do outro. Então, quando você usa provas sociais, por exemplo, em anúncios, você já está demonstrando de cara para essas pessoas que estão te vendo ali que, olha, eu estou te oferecendo, por exemplo, um checklist do personal trainer, o João, a Maria, o Jefferson, o Juan já usaram e deram certo. O que você está esperando para ser o próximo? Então, são essas metodologias que vão gerando ciclos ali contáveis na cabeça da pessoa.
E reciprocidade. O princípio da reciprocidade se baseia na tendência das pessoas quererem retribuir quando recebem algo de valor. Ó, ofereça um e-book gratuito e por aí em diante. Muito bom também para usar isso aqui em coisas mais gratuitas. Então, por exemplo, eu gosto muito de usar o gatilho da reciprocidade em conteúdos do meu Instagram. Eu dou um conteúdo, mas fala assim, olha, se você quer tal coisa, comenta aqui agora que eu vou te entregar. Aí ela vai lá, comenta, curte, fala, caramba, muito bom, depois ela começa a consumir. Isso aqui é o gatilho da reciprocidade. Por quê? Ela se sentiu grata por ter algo nas mãos dela. Então, ó, vou pedir aqui, ó, me dê mais 2 gatilhos fortes para produtos digitais. Pessoal, quem aqui tem produto digital? Coloca aqui no chat para mim, ou que de certa forma já pensou em ter, ou não tem, ou sei lá, já tem e não consegue destravar, ou alguma coisa do tipo, ou qual é o seu negócio hoje? Coloca aqui no chat para mim o que você faz hoje, qual é a tua profissão, para que você comprou o avatar utópico, para que você comprou esses avatares. Comenta aqui no chat, tá? Coloca escrito aqui que eu vou lendo e vou comentando com vocês. Beleza? Ó, outro que ele me deu, o gatilho da autoridade. O gatilho da autoridade, ele serve muito ali, por exemplo, vamos botar assim, se você vê hoje um anúncio do Pedro Sobral, que mexe com tráfego pago, putz, o cara é uma referência, ninguém precisa duvidar do cara, o cara é uma autoridade. Se a pessoa já faturou mais de não sei quantos, ela também pode ser uma autoridade. São tipos de autoridade diferentes. Se ela tem mais de 20 anos de carreira, provavelmente ela tem uma determinada autoridade naquilo. Eu sou um exemplo vivo disso. Lá em 2019, eu trabalhava numa cervejaria, e nessa cervejaria, eles falaram assim para mim, Kézia, é o seguinte, cara, você é muito boa, eu trabalhava com vendas na época, você é muito boa, a gente quer te colocar para tu tocar o time de marketing da empresa. Eu falei, show, mas não sei nada de marketing. Ele falou, não, a gente vai te colocar no curso e tal, isso lá na Califórnia. Beleza, eu comecei a fazer, e aí foram ali pedindo algumas outras demandas, como saber mexer em programação e outras coisas do tipo. Eu aprendi a mexer em programação ligada diretamente à inteligência artificial. Então, vamos botar assim, a inteligência artificial tem vários quadradinhos. E aí eu consegui absorver algum desses quadradinhos, que é essa linguagem de aprendizado que a gente está fazendo aqui agora. Ou seja, quando eu falo para você que lá em 2019 eu estudei a inteligência artificial, quando ninguém ainda estava dando bola, e eu sei exatamente como programar esse passo a passo de prompts, etc., eu estou dizendo para você que eu sou uma autoridade. Então, autoridade nem sempre é sobre dinheiro ou ser sobre o maior. É sobre você simplesmente ter autoridade para bater no peito e falar, eu sei, pode bater papo comigo que eu vou saber te explicar o passo a passo. Então, você passa ali essa autoridade. Antecipação, criar expectativa em torno do lançamento, olha, isso aqui já vai mais para lançamentos, né? Você antecipar alguma coisa, isso aqui caiu com vocês, coloquei vocês dentro de um grupo de WhatsApp, fiz toda a programação de antecipação e vocês foram lá e o quê? Adquiriram o avatar utópico. Então, pessoal, se vocês não sabem sobre copy ou sobre qualquer outra coisa que vocês precisem, o ChatGPT, ele é um próprio professor. Então, se eu quisesse, eu poderia simplesmente copiar isso tudo aqui e importar para minha outra conversa aqui com o Luiz, para eu simplesmente colocar em prática esses gatilhos mentais. Olha só que interessante. Você pode me explicar os níveis de consciência de um lead? Por que eu estou fazendo isso aqui? Quais são os níveis de consciência de um lead? Muitas vezes pode ser frio, morno e quente. Mas existem ali algumas vertentes para a gente se adentrar. Para escrever uma VSL, por exemplo, a gente precisa saber o nível de consciência. Então, por exemplo, através disso aqui, você consegue ter o passo a passo de como você vai se portar diante do teu cliente. Então, se você está falando de um produto extremamente nichado, muitas das vezes você vai falar com pessoas que já são conscientes daquele nicho. Então, por exemplo, se eu estou falando assim, aprenda a programar em Python. Isso aqui é uma parada
ultra específica e ultra nichada. Isso aqui é para quem já sabe programar. Ou seja, o nível de consciência ele já é um pouco mais alto. Mas você fala assim, aprenda a programar do zero, mesmo que você não saiba absolutamente nada sobre programação, e garanta 10 mil reais por mês. Eu estou alinhando a minha comunicação para quem não sabe nada, eu vou ensinar do zero. Então, são pessoas inconscientes. Então, a gente precisa ter todos esses hacks. A gente precisa ter essa inteligência. Lá no Rio de Janeiro, a gente fala que, tipo assim, se você é muito inteligente, a pessoa é rata. Rato ou rato, né? Que é agir rápido. Então, vocês precisam ser ratos, ratas, para simplesmente saber qual parâmetro usar dentro desses avatares. Então, por exemplo, olha só. Se eu venho aqui em explorar, ó, a gente acabou de sair, né, lá de anúncios, entenderam como que funciona essa implementação? Entenderam? Porque olha só, a gente tem que definir a tarefa, a gente tem que definir o objetivo, a gente tem que colocar as restrições. As restrições é onde pega a gente pelo pé, é onde a gente tem que pensar um pouco mais para saber o que a gente precisa. Então, olha só, vocês receberam esses avatares aqui, né, e tudo mais. A gente tem aqui, ó, de social media, gestor de tráfego, a gente tem de funis, a gente tem de ofertas. Eu só vou ler o comentário de vocês aqui para eu pegar o próximo. Beleza, Beatriz, já conheço, fanzona aí, curso de funil de conteúdo. A Elida tem e-books e livros. A Kedma é assim que pronuncia? Beleza, é gestora de tráfego, beleza. E aí, através disso, né, você vai produzir copy, vai fazer a gestão ali. O Rodrigo é gestor de tráfego e já está tentando ali entender o funcionamento, justamente para analisar os processos dos clientes. Então, beleza, ó, vocês que são gestores de tráfego, muitas das vezes o cliente vai lá e fala assim, pô, sobe esse anúncio aqui, mas ele esquece de te mandar a descrição. Te esquece de mandar o título. Gente, eu falo isso porque eu esqueço de mandar para o meu próprio gestor. E ele vai lá e ele cria. Então, tipo assim, são processos que a gente precisa estar sempre ligado. Beleza? Então, olha só que interessante. Vamos entrar aqui na Jess, que é de headlines. Ó, a gente tem aqui todo o potencial dela por dentro. Vou entrar aqui. Essa parte aqui, pessoal, de vocês construírem os próprios avatares, eu acredito que pelo passo a passo que eu passei lá para vocês, deu para ficar claro o que vocês devem fazer. É muito simples, é a tarefa que vocês fazem no dia a dia. As pessoas me perguntam, Kézia, mas como que eu faço para construir o meu próprio GPT? O teu GPT é a personificação de você mesmo. Então, beleza, eu faço isso, 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 isso e isso. Planifica. Não sei se vocês são pessoas de planificações. Eu sou muito. Todos os meus processos eu tenho planificado. Então, para escrever um copy de VCL, eu começo por A, vou por B, vou por C. Então, por exemplo, o Rodrigo, que é gestor, cara, qual que é o passo a passo para criar uma campanha? Qual que é o passo a passo para fazer isso? Ele vai planificar. Depois basta ele colocar isso dentro do GPT. Ele tem arquivos? Tem. Faz o upload disso. Tem arquivo de métricas? Tem. Então, basta a gente ser rato para conseguir dominar o chat GPT. Então, olha só. Vamos lá. Vamos supor que eu quero criar uma headline. Tá? Quero criar um título, seja para rede social, para anúncio, para qualquer tipo de coisa, para chamar uma verdadeira atenção ali. Eu vou falar assim, ó, estou com dificuldade em criar uma headline para o meu produto de personal trainer. Ó, olha só como eu vou ser esperta agora, hein? Vou pegar aqui o script de vídeo, ó, vou copiar para a gente otimizar o nosso processo. Isso aqui você precisa ficar fazendo ali o tempo inteiro, ó. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Deixa eu voltar aqui na Jess. Olá, estou com dificuldade de criar uma headline que está ligada ao meu produto. Vou compartilhar com você um anúncio que eu fiz só para você entender mais ou menos do que se trata o meu produto, o meu cliente, suas dores e etc. Aqui está, anúncio, 2 pontos, colei, beleza.
Preciso de 10 modelos de headlines para minha página de vendas. Use os modelos que você possui em seu conhecimento avançado para produzir essas headlines. Pessoal, anota isso, que é extremamente importante. Toda vez que vocês forem pedir algo para o ChatGPT, baseado no conhecimento que eu alimentei eles, ou que vocês alimentaram, nunca esqueça de pedir isso aqui, ó, seu conhecimento avançado. O que é isso aqui? Essas simples duas palavras vão fazer com que o ChatGPT pesquise nos PDFs que você anexa ou que eu anexei. Então, ele vai rodar aquele Code Interpreter, sabe? Que o próprio ChatGPT-4 tem. Então, coloque isso aqui quando você quiser algo de algum PDF. Porque em si, qual que é a ordem cronológica de buscas do conhecimento do teu GPT? A primeira coisa é o seguinte, ele vai simplesmente pesquisar primeiro naquela parte inicial, naquela parte textual. Quando você coloca conhecimento avançado, ele já vai começar a fazer algumas pesquisas dentro dos PDFs, beleza? Esse aqui é o comando base para ele fazer essa busca. E se você é a pessoa que alimentou, tente botar nomes específicos nos seus PDFs, porque quando você quiser falar assim, olha, busque, você possui seu conhecimento avançado chamado swipe de headlines. Ele vai pesquisar exatamente naquele PDF. Ele não vai fazer ali uma mistura em geral. Então, coloque o nome do PDF que você fez o upload, tá? Então, olha só. Vamos dar um enter aqui para ver o que ele vai dar. Eu dei o anúncio, só para ele entender do que eu estava falando. Eu estava usando o database. Funciona também, funciona também. Só que quando você coloca assim, ó lá, ó, searching my knowledge. Ele está pesquisando, beleza? Então você fala, putz, mas eu estou aqui fazendo tá, mas como que faz para pesquisar os PDFs que eu fiz? Você tem que botar ali, ó. Usando o modelo de outros do seu guia de headlines e aplicando contexto de produto checklist personal, que estão 10 headlines personalizadas para a sua página de vendas. Descubra como o personal trainer transforma a sua carreira em apenas 30 dias com esse checklist. A única ferramenta que você precisa para transformar seguidores em clientes fidelizados. Um segredo revelado, como personagens trainers estão duplicando sua clientela sem esforço extra. Sensacional esse aqui. Os 5 piores estratégias de marketing para personal trainers. E isso aqui ele vai me dando e vai me dando. E aí eu posso escolher um e ir indo aperfeiçoando. Então, olha só, desses todos aqui, eu vou pegar esse aqui, ó. Eu vou pegar essa headline, vamos deixar ela 100% ali, mais personalizada. Então, vamos botar assim. Gostei muito da headline abaixo. O que acha de melhorarmos ela? Preciso que você, como uma, né? Eu tô falando com a Jess, uma profissional de headlines, estruture essa frase para que no futuro ela cause um impacto tão grande de forma imediata e que venda, no mínimo, 30k mês. Por que eu estou colocando essas especificações, tá, pessoal? Porque, por exemplo, se eu sei que um produto ele vende 30 mil reais por mês, eu sei que ele é um produto bom, né? Baseado ali em seu investimento, aí a gente entra em outras questões. Mas eu estou mostrando para ela que eu preciso de algo realmente validado, que eu preciso de algo bem feito. Então, você pode usar completamente outros exercícios também. Só que como eu estou ligada muito à parte digital, eu uso exemplos que estão ligados à minha área. Então, se você quer usar elementos aí dentro da sua área, não tem problema algum. Isso aqui é o restrições. Então, vai aperfeiçoando isso. Ó, faça essa tarefa como se, esse que eu gosto, tem lá no meu outro curso da trilha de implementação, como se a sua vida dependesse exclusivamente disso. Ele entende a importância dele ou dela melhorar essa headline. Então, olha só, vamos ver o que ele vai dar aqui pra gente.
Revelado, método exclusivo que personagens trainers de elite usam para transformar seguidores em clientes fidelizados, seja um dos poucos a descobrir. Obviamente que eu posso aperfeiçoar isso aqui cada vez mais. Eu vou falar, eu não gostei. Preciso que me dê algo mais fluido. Sem pontos, apenas usando um travessão. Mas precisa ser mais impactante ao meu público. Use a nossa técnica de encantamento de headlines. Ó, use a nossa técnica de encantamento de headlines. Eu praticamente nem tenho uma técnica de encantamento, mas se eu botar encantamento de headlines, o database do próprio ChatGPT vai entender, opa, eu preciso encantar através de uma headline. Para ele faz sentido. Então, olha só. Transforme seguidores em clientes fidelizados. Descubra a ferramenta secreta que os personagens trainers mais bem-sucedidos não querem que você saiba. Então, eu posso ficar aqui até de madrugada brincando e brincando e brincando, mas tudo vai depender exclusivamente da minha restrição. Então, beleza, defini a tarefa, defini meu objetivo, tudo certo, para nenhuma comunicação ficar defasada, mas eu também estou ali botando as restrições. E coloca as restrições em formato de regras. Então, eu sei que eu deixei anexado lá no avatar utópico algumas regras, então vocês podem simplesmente replicar essas regras. Crie as regras para o teu nicho. Quais são as regras que podem e que não podem? O que você quer, o que você não quer? Então, por exemplo, a Kedma, que é gestora, cara, ela sabe muito bem que a campanha, o CPA ideal precisa, por exemplo, ser abaixo de 10. Então, se ela manda uma planilha para o chat GPT analisar e o chat GPT sabe que o CPA ideal é abaixo de 10, ele vai falar, olha, esse conjunto ou esse anúncio aqui não tá bom. Então, ele vai começar a excluir. Então, vocês têm que colocar as regras de vocês, as regras validadas. Então, não só usar esses GPTs, como cada vez mais ficar especializados na própria criação. Então, olha só, eu vou entrar aqui para vocês terem uma noção, dentro desse GPT aqui, e aí, olha só que interessante. Eu dei um modelo para vocês lá dentro, que era usando a programação sequencial, correto? Não é complicado, mas também não é, vamos dizer assim, o simples, né? Para quem tem um pouquinho de dificuldade, acaba sendo aí um pouquinho mais complicado. Mas olha só as instruções que eu dei para ela aqui dentro. Todas são ali baseadas em coisas que eu já possuo. Então, olha só. Hoje você é uma redatora publicitária renomeada, chamada Jess, especialista em criar títulos impactantes para cartas e vídeos de venda. Seu trabalho é capturar a atenção e o interesse do público-alvo. O título é crucial, pois se for fraco, o conteúdo subsequente, por mais que convincente, será ignorado. Então, isso tudo aqui, pessoal, eu montei através de uma estrutura muito lógica. Não existe segredo, é questão de lógica. Então, eu botei, olha, o título tem que ser forte. Por mais que ele seja, que ele faça sentido, ele precisa ser convincente, porque senão ele vai ser ignorado. Isso aí é uma vertente do que eu sei de copy. O segredo de um bom título combina curiosidade e uma promessa significativa, oferecendo um benefício atraente ao leitor. É fundamental despertar a curiosidade e prometer algo altamente desejável. E olha só, para criar títulos que maximizem a curiosidade e o interesse, incorpore. Se vocês forem bem, assim, sacaram a parada aqui, o mesmo prompt que eu utilizo lá dentro do GPT para criar é o mesmo prompt que eu utilizo aqui. Eu defino a tarefa, eu defino o objetivo e eu coloco as restrições. E daqui para baixo é só restrição, meu amigo. E olha só, eu vou escrevendo aqui especificidade. Por exemplo, ao invés de perder peso, use derreta 23 quilos em 5 semanas. Ó, eu estou sendo específico, o gatilho da especificidade. Nova metodologia. Substitua conceitos básicos como dieta keto por algo inédito como receita secreta de 7 segundos na selva cambojana. Então, olha só, eu vou dando especificidade, vou criando metodologias através de um mecanismo único. Credibilidade, isso aqui, pessoal, é tudo gatilho mental, ó. Credibilidade, nova metodologia, especificidade, prova social, que a gente já falou, contraste, polêmica,
Aqui eu dei alguns exemplos de headlines que eu já tenho. Aqui eu já criei, por exemplo, né, para vocês, alguns prompts pré-selecionados. E olha aqui, ó, que eu ensinei vocês lá, ó, como baixar alguns arquivos. Aqui eu fiz alguns arquivos, ó. Então, é muito fácil. É muito fácil vocês estruturarem isso aqui, inclusive se vocês não fizerem isso em massa. Como assim em massa, Kézia? Eu fiz esses GPTs em massa para dar para vocês. Só que cada um aqui tem uma profissão, cada um aqui faz uma tarefa. Então, se o Rodrigo ele é gestor, cara, todo santo dia, ele, por exemplo, pode criar um avatar dele, do Rodrigo, e ir aperfeiçoando. Então, putz, hoje não tá legal esse avatar, o que eu preciso fazer para modificar ele aqui? É a questão do jogo do aperfeiçoamento. Beleza, pessoal? Então, não esqueçam dessas 3 regrinhas para vocês conseguirem implementar os robôs que eu dei para vocês e os que vocês também vão criar. Vocês precisam cada vez mais ter esse gingado com a inteligência artificial de falar, putz, eu preciso ser específico, eu preciso ser objetivo, eu preciso dizer o que eu quero. Se eu simplesmente chegar e falar, me dá uma headline aí persuasiva. Putz, tu não tá querendo dizer nada aqui, né? Então, se eu chegar aqui e escrever, me dê uma headline que tem curiosidade. Headline do quê? Para quê? Para que produto? Tipo de persona? Então, quando for assim, quando for algo muito redundante que você vai pedir, você não vai ter uma resposta que você vai estar esperando, por mais ali que seja um avatar treinado, beleza? Uma coisa também bem importante para vocês na hora de usarem esses GPTs. Conversem ali como se fossem agentes, como se fossem funcionários de vocês. Vai funcionar muito melhor usar essa estrutura e, obviamente, vão pesquisando algumas áreas que não são do conhecimento de vocês. Eu falo que o conhecimento, ele... Não eu, né? Essa é a frase de um filósofo. O conhecimento, ele liberta. Então, tenta aprender sobre algumas vertentes que não são da tua área. Então, se a tua área não é copy, por exemplo, beleza. Tenta aprender sobre gatilhos mentais. Tenta aprender um pouquinho mais de persuasão, né? O que é persuasão? A persuasão, ela nada mais é do que você pegar um argumento, né? Você pegar um argumento contrário e você transformar aquilo ali num argumento teu. Isso é você ser persuasivo. Então, se você sabe esses pequenos hacks, você já consegue estruturar essas restrições dentro da tua própria conversa. Você já tem o queijo e a faca na mão. Agora basta tu pegar ali, cortar e colocar essa conversação em dia com os próprios avatares. Obviamente, todo santo dia. Isso que é bem importante. Aqui acredito que vocês usem esses GPTs para fazer ali algumas ações. Todo santo dia eu estou atualizando eles. Por quê? Eu quero que eles fiquem cada vez melhores. E vocês mesmos já recebem essas atualizações aí de forma automática. Então, estejam dentro dessas tendências e não só foquem em saber mexer no ChatGPT, mas ter um conhecimento, vamos botar assim, extracurricular, sabe? Alguma coisa que vai te dar, tipo assim, putz, eu li num livro tal que para eu conseguir criar um anúncio, eu preciso disso, disso e disso. Eu sei muito bem que o filósofo tal disse essa frase, ela faz total sentido para eu colocar no meu vídeo de vendas. Então, tente ir buscando essas coisas. Deixa eu ler aqui as perguntas. Antes de entrar aqui, eu estava criando um que define persona, tom de voz, big idea, headline, programação de post, e segue para post, carrossel, rios. É mais o jogo, então, de fazer separado. Sim, exatamente. Faça separado. Não faça um que faça tudo. Pega um que faz rios, pega um que faz big idea, pega um que faz só tom de voz, porque se tu misturar, vão ser muitas informações juntas, para ele ir validando. Faz um GPT de cada vez, e aí tu vai ter uns 50 lá, mas vai ser muito melhor. Tu vai conseguir ir aprimorando. Tem uma plataforma de infoprodutos para algumas áreas específicas. Estou bonificando inicialmente GPTs ligados a cada produto digital. Eles são excelentes virtuais, muito bom. Show de bola, galera. É isso, tá? Eu peço desculpas que a nossa implementação ela demorou um pouquinho. Teve final de ano, teve algumas imersões. Eu acabei ficando um pouco mais atolada com alguns projetos, mas a gente ainda vai ter uma segunda aula, tá? Acredito que seja aí uma aula na semana que vem. E aí eu vou trazer um novo conteúdo aí
para a gente montar o nosso GPT, beleza? Aqui foi ensinando mais ou menos como você vai usá-lo. Na próxima aula eu vou te ensinar ali alguns hackzinhos de como você vai montar o teu próprio GPT de forma muito mais eficiente realmente ali na prática, beleza? Teremos acesso à gravação ou os prompts usados na aula, sim, vou disponibilizar lá na plataforma, beleza? Geralmente ali a call ela demora ali para processar um pouquinho, então só tem um pouquinho de paciência que a Júlia, que é do meu suporte, ela vai adicionar lá para vocês, beleza? Mas essa conversa que a gente fez aqui, por exemplo, ó, deixa eu abaixar aqui, ó, script de vídeo, eu já vou exportar ela e já vou colocar no grupo para vocês darem ali uma olhadinha. Beleza, pessoal? Eu espero que essa aula tenha sido ali extremamente útil. Agradeço muito a participação de cada um de vocês aqui. Depois, se puderem engajar nas redes sociais, me marcar lá em alguma coisa, vamos que vamos. Vamos interagir agora com esses GPTs e criar aí uma parada que seja bem consistente. Beleza? Muito feliz aí com a participação de vocês e eu desejo aí uma excelente noite. Um abraço aí, um beijo e tchau, tchau.